Oi, oi, beleza, rainhas? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao primeiro vídeo de 2022. Sim, primeiríssimo. Como é que vocês passaram o final de ano, as festas? Por aqui foi tudo tranquilo, graças a Deus. E agora é época de colocar os planos em ação, né, gente? Quem aí fez listinha de metas, de propósitos e de coisas para o próximo ano, para o ano novo, né? A gente sempre faz isso. Não sei se depois de tudo que a gente passou nos últimos 2 anos, tá todo mundo animado ainda. Eu espero que sim. Porque viver sempre vale a pena. Enquanto a gente estiver viva, também vale a pena se reinventar. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre 5 sinais de que é hora de você fazer exatamente isso: se reinventar aqui e, por que não, aqui. Vamos lá? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Bianca, sou mentora de beleza emocional e você está no canal Identidade é Poder. Se você quiser saber mais sobre imagem, identidade e influência, eu tenho uma recomendação para te dar. Se inscreve agora aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificada sempre que eu postar um vídeo novo. Eu tenho postado uma média de 2 vídeos por semana, mas já que a gente está falando de metas de início de ano, uma das minhas metas é produzir mais vídeos para vocês. Então, eu estou me organizando para que a gente aumente essa quantidade aí, de repente, para 3, depois 4, até eu ter condições logísticas, né, de tempo para fazer, de repente, vídeos todos os dias. Então, já se inscreve. E se você também quiser aproveitar e me seguir nas minhas redes sociais, tem página oficial no Facebook, Bianca Rodrigues Beauty, Bianca escreve com K. E o Instagram é o seguinte, falando em recomeços, início de ano, né? No final do ano, eu tomei uma decisão bem arriscada e até um pouco assustadora. Eu tenho uma conta que é essa que eu sempre divulgo aqui nos vídeos, você já vai entender, que é Bianca Rodrigues Beauty. Beauty, né? É uma palavra em inglês, mas eu falo beauty para ficar fácil de entender e você conseguir digitar lá se você tiver alguma dificuldade. Enfim. E aí essa conta, na verdade, ela foi criada há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, no final de 2012. Quando na época eu já falei aqui que eu tive um salão, eu criei a primeira conta do Instagram da minha vida, que foi a do salão. E o arroba era misturinha chique. E aí a gente foi alimentando aquele conteúdo foram 6 anos, né, trabalhando ali dentro daquele perfil. E aí eu tinha um perfil meu, particular, onde eu postava fotos de viagens e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar como maquiadora profissional, ou seja, a gente fechou o salão e eu decidi montar um estúdio. E aí eu fui trabalhar na minha casa, eu tinha um estúdio em casa. E eu comecei a alimentar esse meu perfil pessoal com os meus trabalhos de maquiagem. Enquanto isso, o do salão ficou parado, com quase 15 mil inscritos. E ficou lá. Eu não estava usando mais, eu comecei a usar só aquele que eu tinha, que era o meu perfil particular, pessoal, né? E aí comecei a alimentar com maquiagem e tal, e as parcerias, os eventos, e ele foi crescendo. E enquanto isso, o outro lá dormindo. Aí um dia eu tava num jantar com uns amigos, que também eram maquiadores, e aí o pessoal falou assim pra mim: sua louca, por que você não pega esse que você tem, que é o pessoal com 3 mil e pouquinho? Naquela época, seguidor era o must, né? Quem lembra disso? 2000 e, sei lá, quando eu comecei a trabalhar só como maquiadora, acho que era 2016, final de 2016. Seguidor era ouro. Não importava se tinha engajamento ou não, o importante é que você tinha seguidores e curtidas, né? E aí esse pessoal falou pra mim: você tá louca que você vai deixar parado um perfil com quase 15 mil seguidores, porque o salão não existe mais, e vai ficar usando esse seu perfil de 3 mil e pouquinho, por que você não muda? Coloca seu nome no outro. E aí eu fiz isso. Deixei o que era pessoal, voltei, tirei as fotos de maquiagem e voltei a usar só para coisas do cotidiano e de passeio, enfim, aquelas coisas que a gente fazia, que era ficar mostrando prato de comida e tudo mais. Quem lembra disso? Aí fui pro outro. Como a maioria das pessoas que conheciam o salão me conheciam também pela maquiagem, não deu muito ruim, não. Deu certo, começou a rolar e aí ficou legal, tinha bastante curtida, tinha bastante engajamento. E assim foram passando os anos até que as coisas foram mudando, né? Então isso aí durou assim até mais ou menos 2019.
Ok. Aquele que era o pessoal ficou sendo pessoal e o que era do salão, então, desde 2016 eu fiquei usando como sendo meu perfil profissional. E aí as coisas também foram mudando profissionalmente. Gente, a gente está se transformando o tempo inteiro. As circunstâncias vão se alterando o tempo inteiro. E aí é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a gente ter sensibilidade de perceber quando é hora de mudar. E aí, fiquei usando esse perfil até que eu percebi o seguinte, que em cada situação da vida, assim, eu conhecia pessoas, fui fazer um curso, me dá seu Instagram, vou te seguir. Aí conhecia pessoas num evento, me dá seu Instagram. E aí família, parente, primo, tia, aí descobre amiga de infância, aí o amigo, e aí o amigo casou, e aí eu fiz amizade com a esposa do amigo, e aí segue. O que que eu quero dizer? Virou um perfil pessoal de novo. E aí eu parei de usar o que era pessoal. Vocês estão entendendo? Então, né? Aí eu parei de usar o que era pessoal, certo? De 3 mil e poucos seguidores, e juntou tudo uma coisa só nesse perfil de 15 mil tralalá. Só que aí o que, que aconteceu? Em 2020, aconteceram algumas situações da minha vida pessoal que fizeram com que eu tivesse que mudar de cidade. Eu já tinha mudado de cidade uma vez, eu sou do interior de São Paulo, para quem não sabe, e eu morei bastante tempo na região norte do Brasil. Então eu voltei do norte para o interior de São Paulo, depois eu voltei para outro estado do norte, tá? Só para você entender. E aí não dava para ficar o tempo inteiro equilibrando aquilo, porque o perfil tinha aquilo que eu trabalhava, porque eu passei a trabalhar com exatamente o que você está vendo aqui, com beleza emocional. Então a maquiagem ela passou a ser uma ferramenta dentro desse processo e não mais a minha atividade primária. E por não ser mais a atividade primária, tinha algumas vezes, algumas ocasiões, por exemplo, em 2020 a gente ficou de quarentena. O que, que eu fiz nesse período além de estudar? Eu tava presa, a gente tava todo em casa, né? Eu comecei a maquiar direto, então tinha bastante foto de maquiagem. Se você for lá, você vai ver, tem bastante foto de maquiagem. Fotos de viagens, selfies, look do dia, foto com amigos, amigas, foto com sobrinho e material relacionado à beleza emocional. Aquilo tava me irritando. Só pra você entender quem sou eu, eu sou aquela pessoa que deixa os rótulos de shampoo e de perfume tudo viradinho, bonitinho, arrumadinho, ou que coloca os livros por ordem de tamanho, ou arruma o guarda-roupa por ordem de cor. Essa sou eu. Então, na minha percepção, aquele Instagram, ou Bianca Rodrigues Beauty, tava uma bagunça, tava completamente bagunçado, porque era mãe e tia mandando meme, eu também mandando meme, vídeo de cachorrinho, e falando de trabalho com pessoas me pedindo orçamento, querendo saber mais sobre o trabalho, querendo fazer o dossiê, enfim. Aí eu tava conversando com uma amiga. Gente, mudança nunca é fácil, né? Não é fácil, não é tão simples. Eu contar essa história aqui é engraçado porque agora passou, né? Entre aspas. Eu tô dentro do processo, mas assim, o romper já passou. E ela tava falando assim pra mim, Bianca, você não acha que tá um pouco confusa a sua comunicação? Ela é bem antenada e aí ela veio me aconselhar, né? Ela falou: você não acha que tá meio confuso? Será que não seria legal você fazer um perfil só para falar sobre o seu trabalho com beleza emocional, onde você possa colocar mais conteúdos de uma maneira mais otimizada, para que as pessoas que realmente se interessam por esse tema se inspirem e sejam beneficiados? Eu falei, cara, é verdade, mas começar um Instagram hoje em dia do zero, como é que faz isso, né? Reconquistar as pessoas, clientes e sim, seguidores, porque afinal de contas a gente tem esse gatilho, né, de que uma coisa é boa quando tem bastante gente que tá falando daquilo ou que as pessoas estão endossando aquilo. A gente é uma coisa até que é natural, inconsciente, né? Você vai escolher um restaurante, você tá viajando, você tá numa cidade diferente, uma coisa nova. Você vai arriscar? Bom, eu arrisco, mas assim, não sem antes entrar, sei lá, no TripAdvisor, não sei nem se isso está desatualizado, tá? Ou de pelo menos procurar no Google se o restaurante é bom, quais são as avaliações, enfim. Então, começar essa conta do zero era uma coisa que me dava um pouco de medo, porque será que as pessoas vão entender? Será que elas vão me seguir ali também? Enfim, então, tô lá com a continha zero,
nova, com conteúdo do jeito que eu queria, organizado, sabe? Interagindo mais nos stories, que era uma coisa que eu tinha resistência. Essa também foi uma meta para 2022 que eu já comecei a implementar. Então, olha só quanta coisa diferente eu já fiz para me reinventar. Eu entendi que eu precisava reinventar a minha maneira de me relacionar com vocês online, já que o meu trabalho principalmente acontece online. Algumas pessoas eu tenho condições de atender pessoalmente, as que estão próximas, né? Aqui perto, próximo de Campinas, até São Paulo, eu consigo atender pessoalmente. Mas eu criei relacionamentos ao redor do Brasil. Então, hoje eu atendo gente de Belo Horizonte, de Salvador, de Belém do Pará, de Rio Branco, no Acre, Fortaleza, Ceará, de outras cidades aqui do interior de São Paulo que não são tão próximas. Tem cidades que ficam distantes até, sei lá, 700 quilômetros. Então, a internet facilitou isso. Então, foi uma maneira de eu me organizar para essa nova vida, para essa nova realidade que eu também desejo. Não é só uma questão de eu me adaptar a algo que está acontecendo no momento, mas uma decisão minha também. Até mesmo por questão dessas mudanças, né? De eu ter mudado de cidade algumas vezes. E aí, claro que isso me favoreceu de um certo modo, porque eu fui conhecendo pessoas em vários lugares diferentes. Mas você imagina que a cada mudança você precisa se reorganizar, se reinventar. Então é isso. Eu estou oficialmente me mudando do plano físico e analógico para o plano digital, para o mundo digital que tem suas próprias regras. E para isso eu entendi que eu precisava criar um perfil novo. Então, por favor, me segue Identidade Poder. Eu tirei o E porque senão ia ficar Identidade e Poder. Então eu deixei Identidade Poder, tá bom? E aí lá você vai encontrar todo o conteúdo de apoio. Quando você assiste uma live, aqui você vai encontrar lá no Instagram você vai encontrar material de apoio, carrossel, textos, outros vídeos menores, tá bom? Que às vezes me dá 5 minutos, assim, eu vejo alguma situação, eu tenho algum insight, eu já ligo aqui a câmera, gravo um vídeo e já coloco lá no Instagram. Então você também vai achar esse tipo de coisa por lá, tá bom? Identidade, poder. E se você quiser ver fotos minhas e quiser continuar me seguindo, vendo o que me inspira e o meu dia a dia, você pode me seguir, continuar me seguindo no Bianca Rodrigues Beauty, tá bom? E falando em mudanças, em se reinventar, se reorganizar, se reconstruir, se reconectar, né? Quanto re, eu também fiz uma outra mudança que eu já estava afim há muito tempo. Eu queria mudar o cabelo. Na verdade, não era mudar, eu queria acertar algumas coisas. E aí eu tava vendo fotos que não foram tiradas por mim do Réveillon. Eu passei o Réveillon na igreja. E aí eu tava vendo no feed da igreja umas fotos minhas e eu olhei o cabelo e falei: gente do céu, Jesus amado, que cabelo horroroso é esse? Um cabelo desbotado, manchado, amarelo, até porque eu tava sem pintar já há alguns dias porque eu não tinha tido tempo de retocar a raiz. Enfim. E aí, já que tava ruim, eu resolvi fazer uma coisa que eu tava com muita vontade. Desde que eu comecei a trabalhar com beleza emocional, o que isso significa? Que a nossa imagem ela tem impacto nos nossos comportamentos, emoções e sentimentos. Então, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi que grande parte das minhas escolhas elas eram completamente contrárias à minha natureza. Então, um exemplo, as minhas roupas eram todas de uma cartela quente. Eram não, ainda são porque eu não joguei fora, elas estão aqui e eu ainda uso. Mas eu aprendi quando, como usar. E aí eu descobri que, por exemplo, eu tenho uma pele de inverno profundo e que as cores mais escuras e brilhantes combinam mais comigo. A gente vai falar sobre isso. Quando eu falo chiclete, quando eu falo, peraí, gente. Quando eu falo que a gente vai falar sobre isso, o que, que eu quero dizer? Eu tô me organizando mentalmente pensando assim, preciso explicar melhor isso para as meninas. Então é isso. Vou falar mais com você sobre cada uma das estações, como funciona, como é que faz para você descobrir a sua, como é que você pode ampliar mais o uso da sua paleta, não ficar restrita, né? Tem gente que compra a cartela para deixar na bolsa e acaba se restringindo, não é criativa. Então nós vamos falar sobre tudo isso ao longo aqui do ano, conforme Deus for colocando as situações no coração, conforme vocês também forem interagindo e me pedindo
Muito do que eu trago tem a ver com coisas que vocês mesmas me pedem, que vocês mesmas interagem comigo nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e às vezes até pelo WhatsApp. Quem me conhece tem uma proximidade. E quem tá também no grupo do Telegram, eu não falei isso, né? Mas tem um grupo no Telegram, um canal, também chamado Identidade. Esse tem o Identidade é Poder. Tá tudo aqui no canal do YouTube, tá tudo aqui os links para você entrar, tá bom? E se você tá assistindo no Facebook, na descrição ali da página tem também todas as informações para vocês me seguirem nas outras redes, tá? Então, dessa troca também do canal do Telegram, enfim, tem todo esse conteúdo, na verdade, é porque o conhecimento ele é muito vasto, ele é extenso, ele é profundo. Uma menina falou assim pra mim: Nossa, Bianca, eu gosto dos seus vídeos, às vezes eles são complexos. É porque é uma temática muito nova. A gente nunca se viu dessa maneira tão profunda, né? A gente sempre imaginou assim que, vou comprar uma blusa bonitinha, vou comprar um anel legal, vou pintar o cabelo aqui da cor que sei lá, a Flávia Alessandra tá usando, eu achei bonito, vou comprar e vou fazer. Então, é um rompimento, né? Uma quebra de paradigma. Por isso que a princípio parece complexo, mas quanto mais você me assistir, mais você vai ficando acostumada com esse linguajar, com esses assuntos, até mesmo com essa complexidade, e as coisas vão começar a fazer sentido para o seu dia a dia também. Né? A minha ideia é que cada vídeo você tire algo útil para sua vida que possa ser aplicado imediatamente. Mas ao mesmo tempo, pela extensão, é interessante que você vá acompanhando. E aí, voltando a falar da minha paleta, descobri minha paleta anos atrás. Foi até uma descoberta interessante, porque eu já tinha feito análise de coloração pessoal com uma consultora de imagem, antes de eu me tornar visagista. E ficou determinado, ficou estabelecido que eu tinha pele de outono. Até que eu, sendo maquiadora, eu ainda não tinha associado uma coisa com a outra. Na maquiagem, eu já tinha identificado que eu tenho uma pele oliva, que é uma pele que aparentemente é quente, porque ela é amarelada, né? Mas que ela tem um subtom esverdeado. Então eu até brincava na maquiagem quando eu ia dar aula particular, eu falava, olha, a minha pele é verde, eu sou verde, porque eu sou mesmo, gente. Você olha assim o subtom, é uma coisa esverdeada. E é um tipo de pele que você não se bronzeia bonito. Você tem uma coisa que eu nunca vou conquistar na minha vida, é uma pele dourada. Isso não vai acontecer e eu já tô conformada. Se eu ficar no sol, o máximo que eu vou conseguir é ficar um cinza escuro esquisito. Eu nunca vou ficar dourada, gente, porque eu não tenho essa característica. Mas tenho outras, por exemplo, eu posso usar preto. Vocês sabem que preto não é uma cor que dá certo para todo mundo, né? Vou falar isso inclusive no vídeo de quinta. Esse eu já sei porque eu já fiz o roteiro. Quinta-feira eu vou explicar um pouquinho mais sobre a cor preta, entre outras coisas aí. Mas todo mundo ama um preto, né? E as pessoas de pele fria e intensa são as que podem usar preto à vontade. Então, eu queria melhorar a cor do cabelo. Vi a foto lá no feed da igreja, achei a coisa mais horrorosa. E aí eu falei, não, gente, eu vou ter que dar um jeito. Aí comecei a pesquisar. Eu usava uma coloração profissional. Eu falei, vou usar um tonalizante de farmácia. Só, sabe aquela coisa assim que você quer fazer no dia? Você enfiou na cabeça e você vai fazer? Eu já sabia as informações, então. Antes, né, eu falei, a consultora de imagem tinha me passado a informação errada. Ela identificou o tono e acontece, gente. Acontece. É preciso uma sensibilidade muito grande, né? Você precisa estar muito acostumada. E eu, por ser maquiadora, para mim não foi tão difícil. E aí, quando eu consegui casar, né, essa coisa de pele oliva e outono, eu falei, não, alguma coisa errada aqui, porque normalmente as peles de outono elas têm um subtom dourado. Eu não tenho esse subtom dourado, eu sou verde, como eu já falei. E aí, quando eu comecei a ligar os pontos, eu fui e fiz o teste em mim mesma. E aí eu entendi que eu era inverno. Depois eu fiz outros testes para tirar teima. E aí, por incrível que pareça, o meu temperamento dominante é extrovertido e o secundário é introvertido. Só que ambos os meus temperamentos são voltados para execução de tarefas, para realizações. E o meu temperamento secundário tem tudo a ver com essa paleta. E aí eu vi as coisas se encaixando. Por que, que eu gostava tanto de uma coisa e não de outra? O que, que eu estava precisando na época que eu estava só escolhendo cores quentes, embora eu também tivesse sido aconselhada. E aí eu comecei a juntar tudo e aí nesse final de semana eu falei, é agora. 2022 é agora. Vou mudar esse cabelo. Aí entrei aqui
no computador, entrei no site da Ikezaki e na Amazon, que eu compro bastante coisas na Amazon, né? E aí fui pesquisar a coloração, aí lembrei do casting, nem lembrava mais. Enfim, achei uma cor maravilhosa, numa altura que eu jamais teria pensado em usar na minha vida, que é a altura de tom abaixo de 5, eu tinha pavor de ficar com o cabelo muito escuro. É outra coisa que eu, inclusive, já expliquei lá no Instagram, essa coisa de altura de tom, tá? Mas eu posso explicar mais, deixa nos comentários, se você quiser que eu faça, inclusive vídeo falando sobre a altura de tom de cabelo, como é que faz pra você, se você quer clarear, se você quer escurecer, como é que você escolhe cor, enfim. Eu fiz até uma caixinha também de perguntas sobre isso ontem. Ela vai cair daqui a pouco. E aí, fui na farmácia ontem de manhã. Você tá vendo esse vídeo terça-feira, ontem segunda, eu fui na farmácia, comprei o tonalizante da Casting. Quando eu terminei de fazer meu cabelo, de secar, escovar, eu pensei, por que que eu não fiz isso antes? Você já teve essa sensação? E aí eu vim falar pra você o seguinte, às vezes é uma mudança pequena e às vezes vai ser uma mudança radical. Não importa o tamanho da mudança, ela sempre vai te incomodar a princípio, vai te assustar. Essa atitude de romper, ela é assustadora, mas aí quando você começa a perceber que isso está te beneficiando, você pensa, por que que eu não fiz isso antes, né? E agora sim, depois dessa introdução gigantesca, porque eu ainda nem entrei no conteúdo, eu vou conversar com você sobre 5 sinais de que chegou a hora de você fazer isso também, de você romper, de você se reinventar, de você se dar uma oportunidade de ser ainda melhor. Pode ser uma mudança radical, pode ser uma pequena mudança, pode ser um corte de cabelo, uma coloração que com 28 lavagens, de acordo com o fabricante, vai sair. Tô fechando a janela aqui porque tá entrando muita luz. Então, se abre e para falar em imagem pessoal, para falar em emoções, para falar em beleza, a gente precisa se abrir para uma questão chamada mentalidade. Eu sei que você tá cansada, né? Você que vem do mundo corporativo principalmente, tá de saco cheio, né? De ficar ouvindo falar de mentalidade, de mindset. Mas as realidades que a gente cria mentalmente, elas se materializam e elas se manifestam, que aqui eu chamo de energias. Então, a força com que você enxerga as circunstâncias, as situações e a si mesma, elas vão se manifestar no plano físico. E a nossa imagem é assim também. Então, por exemplo, o primeiro sinal de que é hora de você se reinventar é que na sua cabeça você pensa o seguinte, que imagem pessoal, mudança de visual é uma questão de vaidade, de superficialidade, ou então é algo muito complexo que só as pessoas que são especialistas em moda podem usufruir, podem viver, podem implementar. E isso não é uma verdade. Se você pensa assim, você está completamente enganada. E isso está te impedindo de ter uma imagem positiva, que fale bem sobre você sem você ter que abrir a boca. Então, quando você. O que acontece? Você pensa desse jeito que você está muito na coisa comercial, da indústria da moda, da indústria da beleza, das blogueiras maravilhosas em ambientes fantásticos, com cenários incríveis e maquiagens luxuosas, e aí roupas, sapatos e lugar. Você criou um mito na sua cabeça de que isso é teu estilo pessoal. E aí você fala assim, bom, não é pra mim, logo calça jeans, tênis e camiseta e acabou, doa quem doer. E aí você simplesmente se impede de viver uma vida com mais plenitude, com menos esforço para ser influente, porque sim, minha querida amiga rainha, muito do que as pessoas enxergam sobre você, sobre mim, está no nosso visual. Então a gente pode ser a mais competente das competentes, o melhor dos currículos, ainda assim a imagem pesa, porque é algo inerente ao ser humano. A gente julga pela aparência, de modo irracional e inconsciente. Então, imagem não é algo supérfluo desde que isso não te escravize, porque se você ficar presa em conceitos e tendências e paradigmas, você vai acabar se tornando uma pessoa fútil porque você não vai raciocinar nas suas escolhas. E isso vai ser um outro ponto também.
Então, quando você atribui um significado, um propósito, uma estratégia, aquilo que você está usando, comprando, consumindo, isso vai gerar benefícios para sua vida, porque você que está no comando. Eu sempre falo isso, comando. Gente, assumir o domínio, assumir o comando. Você foi feita, você já comanda equipes, você já comanda seu próprio negócio, você já tem responsabilidades, você é uma líder. Você não vai liderar a sua imagem, você vai permitir que velhos conceitos, que coisas cruéis, porque o comércio é cruel nesse sentido, porque faz a gente se sentir feia, insuficiente, defeituosa. O tempo todo fala que a gente tem defeitos que eles prometem consertar, envelhecer é um problema, você ter uma pele X é problema, tudo é um problema. Tudo é um problema que a fada da maquiagem e da moda vai resolver pra você. Ah, me poupe, né? Me poupe. Você é uma mulher que já conquistou muito na sua vida. Tá na hora de você assumir as rédeas da sua relação com o espelho também, da maneira como você se comunica com os outros através da sua linguagem não verbal, certo? Então, tá na hora de se reinventar, amiga. Tá na hora de você se posicionar. Você não precisa ser um especialista em moda para adquirir conhecimento, bom gosto, treinar o seu olhar para que você consiga se expressar de maneira adequada, coerente com a sua posição, seu ambiente e principalmente com a sua identidade. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o quê? Você perde muito tempo, se desgasta todo dia de manhã escolhendo roupa para sair para trabalhar, para fazer uma live, para fazer uma videochamada, uma videoconferência, para participar de um curso online, que seja. Você passa um tempão tentando escolher alguma coisa, no final você escolhe qualquer coisa, porque você perde a paciência, fica frustrada, ou então você põe tudo ao mesmo tempo agora, faz uma bagunça, uma salada mista, e aí você continua se sentindo mal. Então, isso também é um sinal de que você precisa se reinventar. Tá na hora de você reinventar a sua relação com as coisas que você compra, com a sua forma de consumir. E para isso, de novo, você precisa ter um olhar treinado, você precisa entender sua morfologia. Como é que funciona a sua figura de frente, de costas, de lado? Que imagem você deseja expressar? Você quer transmitir? Você é uma mulher moderna, dinâmica, ou você é sofisticada e você é uma mulher no comando, uma mulher formal, ou não, você é uma mulher despojada, esportiva, ou você é uma mulher afetuosa, delicada, feminina. Enfim, qual que é a mensagem que você quer transmitir? E aí você vai começar a montar uma estratégia, você vai começar a consumir produtos que tenham a ver com isso. Você não sai comprando coisas para sua casa todo dia, sai? Você não vai todo dia comprar uma almofada nova, tapete novo. Toda semana você compra ali um conjunto de xícara, você vive mudando. Não, você faz isso em momentos pontuais. Por que que com as roupas faz o contrário? Não pode ver uma blusinha que já quer comprar. Eu adoro falar isso porque é verdade, gente. Não tem uma amiga, prima, parente que eu vá no shopping e eu odeio ir no shopping. Eu não tenho pingo de paciência. Eu gosto de ir no shopping se eu estiver procurando uma coisa. Se for pra ficar andando aleatoriamente, vai me deixar nervosa. Eu vou ficar mal-humorada e a gente vai ficar com a amizade abalada. Minhas amigas que o digam. E todas, sem tirar nem pôr, não pode ver uma Renner, Riachuelo, Zara que já quer entrar. Fala aí se tem mais loja. Não, não pode ver uma loja dessas de departamento que tem um monte de arara que já quer entrar. E aí você vê lá, brusinha, R$19,90, você compra. Você podia gastar R$20 com um livro. Ou você podia gastar 40 numa blusa maravilhosa que tenha tudo a ver com você, com a sua mensagem, com a sua personalidade, ao invés de ter gastado 20 com uma coisa que depois você não vai usar. E que vai durar bem pouco, né? Convenhamos. Então, é hora de você reinventar também, se reinventar nesse sentido, da maneira como você consome as coisas. Não seja tão suscetível a tudo que você vê, proteja suas emoções, porque numa entradinha dessa de loja, num passeiozinho inocente desse, você fica se sentindo amargurada, decepcionada, frustrada, derrotada. Gente, fala pra mim de verdade, quem nunca se sentiu assim, a pior das mulheres, depois que saiu de uma loja, passou, sei lá, uma hora no provador provando roupa, você sai de lá arrasada. Primeiro porque você tava
pensando em outras coisas, aí de repente você entrou ali, se interessou, aí aquilo gerou emoções em você, você teve sensações que você não racionalizou, aí você tinha uma expectativa, você vai lá, veste, aquilo não atinge as suas expectativas, não te supre emocionalmente, te faz sentir mal e você sai péssima da loja. Talvez você até compre alguma coisa e ainda assim, meio que, não ficou tão bom, mas eu tô precisando comprar alguma coisa porque eu preciso preencher alguma coisa aqui. Então, quando você entende suas melhores cores, como o seu corpo funciona, as suas feições, tô cansada de ouvir gente falar, eu odeio meu nariz, eu odeio meu queixo. Não odeia, não. Não odeia, não. Tudo isso são sinais que mostram quem você é de verdade. Só que você está se olhando a partir de uma ótica comercial, você está se olhando a partir de uma ótica que é para te fazer sentir mal e insuficiente. Se você faz o efeito contrário, você vai deixar de se importar tanto com certas coisas. E as mudanças que você vai querer fazer, elas vão ter um propósito, não vai ser para te tranquilizar em relação a alguma dor, para te saciar em alguma emoção que você não está sendo suprida. Vai ser algo que é intencional. E a gente só consegue ter domínio das coisas quando a gente tem intencionalidade. A gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. E o que eu percebo hoje, e agora é até um desabafo meu, é que a grande maioria das pessoas está vivendo assim, boiando, seguindo a onda, o vento, assim, como se fossem pessoas sem escolha. Até no filme Matrix que eu fui assistir, eu comentei aqui num outro vídeo, eles questionam, né? Eles falam que na verdade a escolha não existe. E ela existe sim. Você pode escolher, só que é uma questão de que a Bíblia fala de vigiar, né? Você precisa estar o tempo todo intencionalmente vigiando os seus pensamentos, trazendo eles para o seu raciocínio, pensando nas suas reações, nas suas emoções. O que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? Realmente é dessa coisa que eu tô precisando? Ou eu posso esperar? Ou eu posso melhorar isso de um outro jeito? E a gente acaba consumindo realmente como se fosse um nenê que quer chupeta, a gente compra. E eu não tô falando que eu sou imune, não, tá? Eu não sou. É que eu aprendi a ter conversas interiores, conversas internas. Então é assim: meu Deus, eu preciso disso, eu vou morrer se eu não tiver isso. Peraí, Bianca, calma. Você tá com grana agora? Pensando bem, não tô, mas assim, daria pra comprar, ia ficar meio apertado, mas tá. Pra usar onde? Quando? Pra combinar com o quê? E se você não tiver isso, tem outras coisas para. Tá bom, não vou comprar. Gente, eu vou confessar, se eu pudesse, eu tinha um closet só de bota. Só de bota. Bota assim, de tênis de cano alto, que eu considero bota. Tipo, do All-Star branco de cano alto, as botas mais malucas que você imaginar. Mas assim, eu não gosto de bota de salto fino, de bico fino. Não, tem outro estilo. Mas assim, eu teria várias e eu já quase comprei botas parecidas e eu inclusive tenho. Elas não são super parecidas, mas elas meio que cumprem a mesma função na intenção e na energia, elas têm a mesma energia. Então, eu não preciso mais de botas. E aí eu entendi. Desde o ano passado eu não compro sapato. Mentira. Eu comprei uma bota nova em julho do ano passado. Foi o último sapato que eu comprei. Ó, só pra você entender a cronologia das minhas compras. Se não falar, tá mentindo? Não tô, não. Ó, eu comprei um tênis em janeiro de 2020 e comprei essa bota na liquidação em julho do ano passado. Junho. Junho ou julho do ano passado, de 2021. E não comprei mais sapato. Roupa, eu comprei algumas blusinhas, sim, para trabalho, porque eu faço muita videochamada, videoconferência, eu atendo bastante online, então se eu ficar pensando o que eu vou vestir, o que eu vou. Não, eu já cortei caminho. Então é tudo meio básico, branco, preto, cinza e acabou. Talvez você até fale assim, putz, mas a nega é consultora de beleza emocional, mentora de beleza emocional e usa a mesma roupa? Uso. Exatamente por isso. Porque eu não tenho obrigação nenhuma de ficar alterando o tempo inteiro. Eu tenho uma mensagem, eu tenho um objetivo, eu sei o que comunica, o que eu quero comunicar e acabou. E aí a gente vai para o terceiro ponto.
Você precisa se reinventar se você acha que tá sempre tendo que provar alguma coisa pra alguém. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você não precisa ficar se esforçando. Ai, mas eu vou repetir. Não vai repetir por quê? Você investiu, digamos, né? Você investiu em peças boas, de qualidade, você foi intencional, por que você não vai repetir? Ah, porque vão pensar que eu só tenho essa roupa. E se você só tiver essa roupa? Qual é o problema? Eu acredito que isso está muito mais na sua cabeça do que na cabeça das pessoas. Gente bem resolvida que segura o look. Gente, não tem pra ninguém não, isso é afrodisíaco, eu sempre vou falar isso. Ser bem resolvida atrai pessoas. Inclusive, se você se libertar dessas coisas, você vai libertar as pessoas ao seu redor, principalmente você que gerencia mulheres. Os seus medos e as suas paranoias, você está transferindo para sua equipe. Então, você se antecipa ao julgamento que na sua cabeça você acha que as meninas vão ter em relação a você e você tem esse julgamento em relação a elas. E aí você exige coisas delas que você não faz também. Então você fica muito querendo controlar todo mundo porque você não se liberta. Então você precisa se libertar primeiro para que as pessoas ao seu redor também se inspirem a brilhar. Brilha e permita que os outros brilhem também. Senão você vai ficar sufocando todo mundo com as suas noias. Então, repetir roupa não é um problema. Inclusive, você já deve ter ouvido sobre guarda-roupa cápsula, sobre minimalismo. Você precisa de bem menos do que você acredita. Você pode ter certeza. E outra, tem um efeito que eu não vou lembrar o nome agora. Eu tava lendo isso esses dias. Ai, meu Deus. Eu vou tentar lembrar, mas até o final do vídeo, mas eu acho que eu. Bom, enfim. Que é um efeito que a gente sempre acredita que nós somos o centro do mundo. Então a gente sempre tem a impressão e a sensação de que tá todo mundo vendo a gente, tá todo mundo prestando atenção na gente, e não estão. Não estão. Escreve o que eu tô te falando, as pessoas não vão se lembrar se você repetir roupa. Mesmo se você usar um abacaxi na cabeça, quem reparar normalmente vai ser alguém que também não tá muito bem resolvido em relação a isso. E aí, so sorry. Não é uma questão com você, é uma questão da pessoa. Então, assim, se liberta disso. Tá na hora de se reinventar. Para de ficar preocupada com o que vão pensar sobre você, ficar comprando um monte de coisa cada vez que você tem um evento, um compromisso, você vai comprar um negócio novo. Não precisa disso. Para, descansa. Investe seu dinheiro em outras coisas. Seja estratégico. Você pode fazer compra, por exemplo, quando os preços baixam e aí você vai e aproveita alguma coisa. Ou não, você pode comprar uma coisa que tá lançamento, mas que é aquela peça essencial para um objetivo que você tem, certo? E que depois você vai conseguir aproveitar mais. Ah, na verdade, gente, eram 5. Eu já misturei tudo, tá? Eu falei 3 até agora. Mas olha só, 4, né? Eu falei sobre propósito. Aquilo que você compra, né? Falando lá, você não consegue. Você acha que moda não é pra você, você acha que maquiagem não é pra você, você acha que basta um coque, um cabelo preso e tá bom demais, você acha que armação de óculos qualquer uma tá bom, tanto faz também, não tô nem aí, né? Não vou me preocupar com essas frescuras. Isso é uma coisa que você precisa mudar. Outra coisa é o tempo que você perde na frente na frente do espelho de manhã tentando encontrar alguma coisa, mudar seus hábitos de compra, parar de se preocupar com a opinião das pessoas e agora é você atribuir significado e propósito, que basicamente está dentro de tudo isso que eu falei. Você tem uma coisa que você precisa ali, digamos, você acabou de entrar em uma empresa nova. Era a empresa que você queria muito, você se esforçou, você teve um processo seletivo penoso, mas você entrou. Agora você está num ambiente que é completamente novo. Vocês lembram do filme Diabo Veste Prada, né? Não tô falando que é nesse nível, mas lembra que a Andy chega lá toda no jeitão dela intelectual, ai, eu não ligo, eu me levo super a sério pra me preocupar com o que eu estou vestindo, né? O que importa é o meu intelecto. E aí ela muda da água pro vinho, ela se adapta ao ambiente. No caso dela, tem um lado negativo que foi ela abrir mão da identidade dela para assumir completamente a cultura do lugar onde ela estava trabalhando. Mas com você não vai ser assim, você vai manter a sua essência, a sua originalidade, a sua singularidade. Mas você precisa entender que imagem também é contexto. Então, como é esse ambiente? Quais são os códigos silenciosos dessa nova empresa, nova para você? Dessa nova empresa, essas novas pessoas, como elas se comportam? E de que modo você educadamente, estrategicamente, vai se adaptar àquilo dali sem abrir mão de quem você é? Então você tem que pensar nisso, assim. Não adianta também você
fincar o pé, eu sou assim e acabou, e você não se adapta. Porque não se engane, abelha rainha, o seu sucesso também vai depender de como seus colegas superiores e subordinados te enxergam, literalmente. O que eles veem em você. Se for contratada, claro, pelas suas capacidades, mas no dia a dia dos relacionamentos, lidar com gente é também lidar com a aparência das coisas. Então, que tipo de liderança ou de encarregada, enfim, ou de empresária vai ser você no âmbito visual? Então, quem sabe agora também não é hora de você se reinventar. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim e falou assim: Bianca, preciso de ajuda. Eu sou dentista, sou cirurgiã dentista e agora me especializei em estética. E eu sou super perua, eu amo tudo ao mesmo tempo: corrente dourada, estampa de onça, de cobra, couro, lurex, amo tudo. Ela ainda brincou, ela falou assim: eu sou uma mistura de Lady Kate com a viúva porcina. E ela disse assim pra mim: mas eu preciso melhorar isso. Porque agora eu quero criar novas estratégias para o meu negócio, para o meu consultório, e eu preciso me melhorar. Mas, ela falou pra mim, eu não quero abrir mão desse meu jeito, porque eu sempre fui assim. Eu tenho orgulho disso. Agora, pasme você, eu tô falando de uma mulher de 60 anos. Então, se de repente você tá achando aí, ai, mas o tempo passou pra mim, agora não dá mais pra me reinventar. Dá sim, gente. Se uma pessoa, uma mulher que já viveu 60 anos, hoje é recém-formada numa nova área de atuação, tá preocupada em melhorar o negócio dela, em melhorar a imagem dela para fazer o negócio dela crescer, por que que não vai dar certo para você? Certo? E por último, uma outra coisa que você precisa reinventar aí é, essa é a minha parte favorita. Se você frequenta o mesmo salão de cabeleireiro que você ia com a sua mãe quando você era criança, ou você ainda mantém a sua imagem da adolescência. Você é uma mulher aí de 35, de 40, 45 anos e mantém o mesmo visual da adolescência, gente. Tá na hora de se reinventar também, né? Você mudou, a vida mudou, as circunstâncias mudaram, as suas necessidades mudaram, você adquiriu experiência, vivência, não dá para manter mais aquele visual de antigamente. Até o corpo mudou, né? A gente às vezes fala assim, ai, queria ter meu corpo de quando eu tinha 18 anos. Não sei, dependendo da sua genética, é bem provável que isso nunca vai acontecer, né? E se acontecer, você é uma das poucas sortudas, entre aspas. Eu nem gosto de falar isso porque eu não me acho desafortunada por não ter o meu corpo dos 20 anos, porque eu tenho uma autoestima e uma autoconfiança que eu não tinha aos 18 anos. Então, pra mim, tanto faz se eu tô com 20 quilos, 10 quilos, 2 quilos a mais ou se eu não engordei nada. Pra mim, o importante é quem eu estou me tornando, quem eu me tornei em relação a quando eu era muito mais jovem. E é isso que é importante. Então, chega lá no salão, naquela cabeleireira que é parceira. Se ela for uma cabeleireira aberta, conversa com ela, fala pra ela que você tá pensando em mudar. Lógico que você vai ter pensado nisso, planejado, né? Pegado as referências, percebido se elas realmente têm a ver com você. Você vai falar para ela: olha, colega, eu gostaria de experimentar alguma coisa nova, será que é possível? Enfim, gente, um feliz ano novo para vocês, que Deus te abençoe, que você se abra para as novas possibilidades em relação a si mesma, que os seus projetos pessoais incluam você. Porque a gente projeta tantas coisas, mas sempre quando é relacionado a nós mesmas, a gente vai deixando. Então, que você esteja incluída nos seus projetos e que nesses projetos relacionados à sua pessoa, a sua imagem seja um deles, principalmente de maneira intencional. Porque identidade é poder. Um beijo. Tchau.